Olá David, eu já vi aqui o teu feedback, já vi também o ficheiro. Como não enviaste logo, desculpa eu só responder a esta hora, mas como não enviaste logo, eu entretanto fui respondendo aqui outras coisas, entretanto fui treinar e só agora é que voltei. Então agora já com todos os dados e também para ter, ainda bem que me enviaste porque efetivamente isto dá aqui uma boa perspectiva e dá-nos dados que eu não teria, e assim, pronto, tenho tudo e consigo te ajudar da melhor forma. Em primeiro lugar, aquela questão do olho, eu acredito que tenha feito impressão. Eu gostava de saber exatamente o que é que. Aliás, se calhar tu, até tu próprio não sabes, mas gostava de saber exatamente o que é que era. Tu referiste aqui que irias a um especialista para a semana e, portanto, já, para a semana já deves saber o que é, mas acredito que isso te tenha incomodado, e feito diferença. Um, Aqui, esta questão, tu referiste que não andaste a contar macros, mas tudo mais ou menos controlado a nível de calorias. Eu gostava de saber o que é o mais ou menos, porque isto é importante. E eu já te explico porquê. Referiste aqui a questão da mudança de horas e eu vi. O que eu percebo daqui é que está a ser demasiado, ok? E eu leio aqui e o que eu vejo é que está a ser uma sobrecarga demasiado, não só a este nível do treino, da contagem de calorias, da tua vida, do teu trabalho, o teu dia a dia com as coisas da miúda. Então está a ser muita coisa, depois não tens tempo para descansar, não tens tempo para descansar, tudo o resto vai piorar, sem dúvida. E então aqui tu pediste um treino para fazer em casa. Repara, eu não tenho problema nenhum em dar-te um treino para fazer em casa. Posso dar isso. O que é que eu acho relativamente a isto? É que isto é uma solução de tapa-buracos, digamos assim. Esta solução não resolve o problema. E o problema é, está a haver demasiadas coisas e hum, tu não estás a conseguir gerir tudo para, para conseguires treinar e ter e descansar e ter um bocadinho mais tempo. Então, não é o treino de casa que vai resolver isto, porque acredita em mim. Obviamente que sou também pessoa e já acompanhei muita gente, mas não é o treino de casa que te vai resolver, porque aquelas vezes em que tu não te queres sair de casa para ir ao ginásio vão ser as mesmas vezes que tu não queres vestir-te em casa para fazer um treino, ok? E não é isto que vai resolver, por isso é que isto é uma. Lá está, é o que eu estava a dizer que era uma solução de tapa-buracos, ou seja, é uma solução provisória, mas não nos resolve o problema essencial que é a falta de tempo, ou melhor, a falta de conseguir encaixar o treino na tua rotina com todas as tuas coisas. E depois a questão do sono, obviamente, que vai influenciar tudo isto. Portanto, aqui o desafio que temos é como é que conseguimos encaixar o treino e hum, que tu, para isto ser um bocadinho mais natural na tua rotina. Porque repara, novamente esta questão do treino de casa é uma. E eu vou reforçar, eu não tenho problema nenhum em fazer um treino para casa, só que acho mesmo que isto não é a solução, no sentido de que pensa nisto numa coisa a longo prazo. Hum, Imagina a tua vida deste momento como está, a longo prazo. Conseguirias manter isto assim? E já sei que a resposta vai ser não. E portanto, a solução passa por tentarmos arranjar aqui alguma estratégia para que tu consigas fazer na mesma as coisas, mas sem perderes um bocado da tua vida para isso. Então, esta questão, treinar em casa pode ser uma solução porque não se perde tanto tempo em deslocações. E então pode ser uma solução. De qualquer das formas, acho que é uma solução curta. Hum,
aqui tu de manhã estavas a ter outra dinâmica. E o ideal seria mesmo, e nós já falámos sobre isto, seria mesmo chegares do trabalho e ires diretamente para o ginásio para não teres esse impedimento. Portanto, isto é o teu dia a dia de segunda à sexta. Mas ainda há o fim de semana. E nesse sentido, eu sugeria para já passar pelo menos um dos treinos para o fim de semana. Porque depois dos 5 dias só terás que fazer 2. Só terás que ir 2 vezes ao treino. E então, não. Lá está. Pode não ser a melhor solução do mundo, mas é uma solução porque esta rotina de chegar a casa só às 21 ou 20, 21, 21h30 só acontece nos dias de treino. Então, em 5 dias, só acontecerá 2 vezes se treinares uma vez no fim de semana. E pode ser aqui isso pode ser uma ajuda. Portanto, eu acredito que tu não tenhas vontade de treinar no fim de semana, mas tendo em conta a falta de sono, o cansaço que tu tens acumulado durante a semana, as coisas que tu tens para fazer e tudo o resto, temos de tomar isso como uma opção. E se eu fosse, lá está, és tu que vais decidir quando é que vais treinar, não vou ser eu a dizer-te quando é que vais treinar, mas se eu estivesse na tua situação, eu possivelmente passava um dos treinos para o fim de semana e depois 2 deles fazia durante a semana. E tentava assim. Depois disso, depois do treino, eu continuo a achar que a tua vida está complicada no geral em termos de horários e de coisas para fazer. E então o que eu te sugiro, e obviamente aqui não tenho absolutamente nada a ver com isso, mas o que eu te sugiro é tentares arranjar alguma solução para que não fiques tão cansado, tão estressado, nem que seja uma solução, por exemplo, para conseguires deitar-te um bocadinho mais cedo. Não sei se é possível acordar mais tarde, mas pelo menos deitar-te um bocadinho mais cedo para conseguires dormir mais um bocado. Porque dormir 6 horas e tal, 7 horas, ok, mas ao fim de algum tempo isso começa-se a notar. Portanto, se conseguires estar entre as 8 horas, vá, por volta disso, eu gosto de apontar entre as 7 e as 9. Mas se sentes que precisas de mais, isso é muito individual, se sentes que precisas de mais, então tens que deitar mais cedo se não conseguires acordar mais tarde. E a questão que tu referiste aqui do stress de saberes o que é que vais comer, de isto, para mim o que faz mais sentido é fazer um planeamento semanal em que tu sabes exatamente o que é que vais comer e então não tens que estar durante a semana, diariamente, com o stress todo do dia a dia, não tens que estar a preparar as coisas e a pensar o que é que has de comer ou o que é que. Portanto, aqui a melhor solução e para evitar este tipo de stress é mesmo planear antecipadamente. Tu estás no fim de semana, pensa em 2 ou 3 refeições para fazer para a semana inteira e depois cozinha isso em grandes quantidades e comes e vais rodando pela semana aquilo e já sabes exatamente o que é que vais almoçar, o que é que vais jantar, já sabes exatamente essas coisas. O que pode mudar é mesmo eventualmente alguns lanches, algumas coisinhas, mas o que deve mudar é pouco, porque a estrutura base deve ser aquela. E nesse sentido, e pelo que me estás a dizer, do stress de deveres e coisas, porque se tu entrares para um novo dia sem saberes o que é que vais comer, posso-te garantir que vais ter mais dificuldade do que se tiveres ao dia todo planeado no MyFitnessPal. Se tu souberes exatamente que tens que comer X ao pequeno almoço, mais almôndegas, esparguete e, sei lá, uma salada ao almoço, mais isto, tudo com as quantidades e as calorias, vai ser muito mais fácil. Tu vais entrar nesse dia tranquilo da vida, porque sabes que é aquilo e tens as coisas preparadas. Mas para isso acontecer, obviamente, que tens que preparar antecipadamente e a melhor solução parece mesmo o fim de semana. Há algumas pessoas que fazem em 2 vezes e isso pode ser uma solução. Fazer, por exemplo, no sábado ou no domingo para segunda, terça e quarta e depois na quarta fazeres para quinta, sexta, por exemplo. Pode ser uma solução, mas lá está.
se não planeares e se não organizares as coisas para conseguires, vais ter sempre vais estar sempre neste stress de será que como o suficiente? Será que não como o suficiente? Portanto, primeiro passa pelo MyFitnessPal, ou seja, tu partes do MyFitnessPal para aquilo que comes. Tu não deves meter no prato e depois ir meter no MyFitnessPal. Tu deves meter antecipadamente no MyFitnessPal para saberes o que é que metes no prato. É por aí. E se isto acontecer, vai-te facilitar muito. E pronto. E esta questão aqui, obviamente, tu disseste de isto tudo deixar-te para baixo, independentemente de se tu estares motivado ou desmotivado, tens que fazer o que te propões. E às vezes o que te propões não precisa de ser não precisa de ser o ótimo. Precisa de ser alguma coisa que te aproxime do teu objetivo, ok? Não precisa, lá está, não precisas de... se sentires que 3 vezes ir ao ginásio é demasiado, vai 2 vezes. Eu prefiro muito mais que vás 2 vezes e que tu sintas que estás a conseguir e estás a trabalhar para algo, do que propor-te a ir 3 vezes e depois falhes e te sintas mal por causa disso, percebes? Então o pessoal às vezes otimiza demasiado para a linha de chegada e não para a linha de partida. O que é que eu quero dizer com isto? Tentamos sempre ir para o ótimo, para o ideal, e esquecemos de que se calhar o fazer algo, qualquer coisa que seja, já nos aproxima um bocadinho mais daquilo que é o nosso objetivo. E depois é fazer algo agora, fazer um bocadinho agora, depois acrescentar, quando este bocadinho já estiver consolidado, fazer mais um bocadinho, e depois mais um bocadinho, e ir lentamente progredindo nos bocadinhos que fazemos e acrescentar estes bocadinhos que ao fim de muito tempo vai ser um bocadão. E portanto tens que te propor a fazer coisas que tu sintas que consegues fazer. Aqui relativamente, pronto, aqui a questão do treino, novamente, eu falei aquilo tudo para tu refletires um bocadinho. Eu posso dar o treino, se tu achares mesmo que pode ser benéfico, eu posso dar o treino. Pela minha experiência, não é isto que vai alterar grande coisa, porque o problema não está aqui. O problema está noutra coisa, mas novamente, estou disponível para fazer o treino se tu quiseres. Depois, relativamente aqui só a esta questão dos alongamentos, ainda antes de ir abordar a outra questão que deixei por falar das calorias mais ou menos controlado. Questão dos alongamentos. Não existe evidência científica de que os alongamentos ajudam. Na realidade, fisiologicamente, eles até prejudicam. Porque tu sentes dorido por causa das micro-roturas que acontecem no treino. O alongamento acentua isso. Causa mais micro-roturas. Portanto, nós sempre fomos, lá está, sempre acreditámos e foi-nos incutido isso, de que os alongamentos serviam no pós-treino para, sei lá, recuperar e para ajudar e essas coisas todas. Não é verdade. O que a evidência nos diz é que se tu acreditares que os alongamentos te podem fazer bem, então se calhar eles podem fazer bem. Mas em termos fisiológicos, do que tu me estás a dizer de ficares menos dorido, não acontece. E portanto, cada vez menos, e esta vai ser uma tendência clara, cada vez menos vais fazer alongamentos no final do treino, alongamentos estáticos, cada vez menos isso vai acontecer, porque no fundo isso acentua o dano que acabaste de fazer. De qualquer das formas, lá está, posso-te ajudar, diz-me que zonas do corpo é que queres alongar para eu te dar isto. De qualquer das formas, eu também aconselharia a experimentar não alongar. Porque tu basicamente sentes dorido por causa do treino que fizeste. E então também tens que avaliar se o treino não está a ser demasiado puxado, demasiado intenso a nível de carga também. E se calhar tens que reduzir um bocadinho aí para não te sentires tão dorido. E depois, a questão dos alongamentos. Lá está, ficaria uns tempos sem fazer alongamentos para ver como é que te sentes. Se sentires ainda pior,
ou se sentires que precisas mesmo de alongar, dizes-me e eu dou-te, dizes-me o que é que queres alongar, que eu dou-te os alongamentos para aí. Mas, por exemplo, eu, honestamente, não me lembro da última vez que alonguei. Não me consigo lembrar. Assim, tipo aqueles alongamentos estáticos que o pessoal fazia no fim das aulas de educação física e essas coisas assim, não me lembro qual é que foi a última vez que aconteceu, mesmo por causa desta investigação. Aliás, até posso dizer, o ano passado eu estive a estagiar numa equipa da Primeira Liga, no Vitória de Setúbal, e isto era uma das coisas que eles faziam todos os treinos, e que eu ficava naquela, ok, será que isto é mesmo necessário e será que isto é ideal? Mas a justificação passa muito, ainda que sabemos que aquilo se calhar não é o ideal, na cabeça, para a cabeça se calhar ajuda, e portanto é mais por aí. Mas pronto, foi só um pequeno PS. Relativamente aqui à contagem de macros e do nível de calorias mais ou menos controlado. O teu peso e as tuas medidas estão muito idênticas desde praticamente há um mês para cá. O que é que isto significa? Que tu estás a comer em manutenção. E só para... E eu voltei aqui a fazer as contas. Só para tu teres uma noção, comer em manutenção para ti significa ingerir cerca de, deixa-me ver aqui, 3.700 e tal calorias. 3.700 calorias. E portanto, quando tu me dizes tenho tudo mais ou menos controlado a nível de calorias, pronto, eu gostava que especificasse o que é este mais ou menos, porque este mais ou menos eu fico sempre com fico sempre com receio, porque repara, se o teu, lá está, aqui não há muita volta a dar. Se não perdes peso, ou se não ganhas peso, é porque estás em manutenção. E tu, para estares em manutenção, tens de estar a consumir as 3.700 ou 3.600. E então eu quero saber como é que estás a controlar, porque efetivamente se o peso não baixa é porque estás a comer em manutenção, e nesse caso a única solução, ou a solução que temos de arranjar, é de pegar naquilo que tu estás a comer e diminuir um bocado, ainda que, por exemplo, tu disseste aí, estás longe da proteína, 160, 180, pá, se não estiveres nos 200 ou nos 240 não estás, ok? O mais importante de tudo é as calorias, e nem precisas de contabilizar as calorias para se perder peso, não é necessário, mas ainda que não se conte as calorias continuam a contar. Por isso, aqui o importante é tentarmos arranjar estratégias, e se tu não quiseres contar calorias, para mim é o melhor método que existe, não há melhor do que este, porque dá uma consciência que, caso contrário, não é possível. E para mim é mesmo o que acho que toda a gente devia passar por isso para perceber exatamente aquilo que está a ingerir. E então, se tu sentires que isto da contabilização de calorias está a ser mais um problema e mais um encargo e é mais um motivo de stress, então diz-me que tentamos aqui arranjar outra estratégia, outra solução para tu entrares num déficit calórico, está bem? Este vídeo já vai longo demais, desculpa pelo som. Alterei aqui o meu setup, o amplificador do micro foi à vida, e não sei bem, deixa-me ajustar aqui a câmera, foi à vida, o transformador é que foi à vida, e basicamente tenho aqui um transformador de 12 volts, isto é 18 volts, e portanto tenho aqui o som um bocadinho estragado, e eu sei que está abaixo, mas não consigo fazer muito melhor, pelo menos para já, até arranjar um novo transformador. E pronto, já sabes, qualquer dúvida que tenhas, qualquer coisa que queiras falar, que precises de mim, eu estou aqui ou no Messenger, está bem? Grande abraço.